Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma análise de cinema. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. E bom, a análise de hoje é sobre limitações em processos criativos de direção cinematográfica. Nossa, você foi para um conceito muito específico do específico? Sim, eu fui para um conceito muito específico do específico justamente porque o andar das programações do análises de cinema requer isso. A gente começou por o papel do crítico no cinema, uma questão muito ampla que não foi, de certa forma, especializada, pelo menos não ainda. O que é cinema, que é um sentido muito geral e muito controverso para muitas das pessoas. Aí lá eu exponho a minha opinião e, de certa forma, eu enquadro sobre todas as minhas críticas o que eu acho e o que é cinema de fato. Aí a gente vai aqui para dentro de funções do cinema, funções em processos de filmagem, no caso direção, produção, roteiro, fotografia e câmera. E a gente vai especificamente para a direção, aspectos gerais da direção cinematográfica, que foi o último vídeo aqui abordado, e limitações em processos criativos de direção cinematográfica. A gente também abordou cinema streaming, que é uma questão atual, tá? Que está fora desse núcleo de processo de filmagem. Mas, voltando aqui para dentro da especificidade, as limitações em processos criativos de direção. O que seria isso, Murilo? É quando o diretor, em um processo, né, de guiar o filme, ele é limitado por questões externas ou propriamente internas a dele. Como assim? Eu, estudando, relacionando com diversos filmes, eu apresentei 4 tópicos que fazem, de certa forma, exemplificação a limitações em processos criativos de direção. Eu até anotei os 4 tópicos aqui, que seria orçamento do filme, tá? Que eu acho que o orçamento, querendo ou não, ele impede muito a questão de liberdade criativa de diretor, tá? Cronogramas, e aqui eu enquadro cronologia do filme, em processo de mais para montagem do filme propriamente dito, que isso também se enquadraria lá na questão de pós-produção e montagem. E também temos processos de criação de rede, que é grandes empresas interferindo na liberdade do diretor, e equilíbrio entre visão pessoal e técnica do próprio diretor, que é mais uma questão interna. Lembrando aqui, como o diretor ele guia o filme de uma maneira artística, visual e com traços únicos de direção dele, que inclusive vai ser um tema de um próximo análise de cinema, traços únicos de direção, aqui a gente vai se abster a esses 4 tópicos. O tópico do orçamento. Eu falo isso principalmente para médias a pequenas produções assim que são feitas com um pastel, tá, de orçamento. Literalmente, tá? Um pastel, uma coxinha e uma coca. São feitos literalmente filmes desse jeito, com liberdade totalmente limitada ao orçamento. Por exemplo, vou citar um dos filmes que teve menor orçamento e teve um lucro gigantesco, que é o filme do Coringa, tá? Do Joaquin Phoenix. Literalmente o filme ele não tem um orçamento, um gasto nem perto do que são as grandes produções blockbusters que existem no cinema. Inclusive, há um vídeo programado também para diferença entre blockbuster e o que não é blockbuster, né? Essa diferença aí. Inclusive está programado aqui no cronograma. Enfim, uma hora vai chegar a esse ponto. Mas, e aí há um parênteses que eu abro aqui. Como o cinema ele está inteiramente interligado nos mais diversos setores, inclusive em limitação em processo criativo. Quando
há uma falta de orçamento, né? Por exemplo, não há como fazer grandes efeitos. Por exemplo, não dá para fazer um personagem voando, assim, que nem um super-homem voa. Tem que ter um orçamento delimitante para isso. Não dá para fazer uma mega, super, hiper, mega, master, ultra explosão, porque não há um efeito para isso. Eu falo principalmente em efeitos CGI, tá? Mas até mesmo, por exemplo, em questão de elenco, não dá para trazer, por exemplo, Denzel Washington, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix e o The Rock junto para o mesmo filme. Muito pelo contrário, só o salário desses que eu citei, meu Deus, é um orçamento de Hollywood inteiro. O filme não se paga, tá? E principalmente por essa restrição orçamentária, que muitos filmes e que muitas produções, até mesmo em séries, e o público vai lá e fala assim: fotografia péssima, efeito péssimo, mas eles não se abstêm a olhar a quantidade orçamentária do filme e não se abstêm a olhar propriamente a narrativa do filme, fazendo com que automaticamente o longa seja desprezado em mais e inúmeras questões. Obviamente que efeitos, fotografia e tudo que há nesse setor em si é importante para um longa, é importante para a sétima arte, porque querendo ou não, cinema, além de sentimento, é um audiovisual. Sendo um áudio mais um combo de visual, o visual também é, de certa forma, muito importante. E não dá para negar isso de certa forma. O problema aqui é que as pessoas elas cometem anacronismos em falar e dizer que tal filme lá dos anos 80 tem efeitos especiais péssimos, só que elas não levam em conta que o filme foi feito nos anos 80, né? Então essa restrição aqui da liberdade criativa, de o diretor não poder fazer certas coisas por conta do seu orçamento, acontecem e acontecem muito. Cronogramas, que é o segundo tópico. Cronograma seria a questão de o diretor ele ter que parar por conta de um ator ou de alguém da equipe não poder fazer algo naquele dia e ter que filmar outra cena ao qual ele não queria e acaba descobrindo que tem que fazer uma mudança no longa. Isso é um dos processos criativos de limitadores para um diretor cinematográfico. Se não um dos maiores, né? Eu considero que o equilíbrio entre visão pessoal e técnica é o maior. Porém, o de cronograma, o de cronologia, também é o que atrasa, querendo ou não, muitas vezes a liberdade criativa de um diretor em fazer aquele toque, aquele charme dele no filme. E, querendo ou não, tais limitações muitas vezes podem prejudicar ainda mais o filme. Porque, de certa forma, algumas mudanças são bem vistas e outras não são tão bem vistas assim. E isso impulsiona, querendo ou não, para um tópico que também está programado, que é bastidores do cinema, que é dentro de funções do cinema e que automaticamente está muito em pauta discussões e divergências de ideias no cinema e também está programado aqui no nosso tópico de análise de cinema. O terceiro que eu falo é o mais polêmico e é o que mais tem se visto atualmente nos blockbusters, ou seja, filmes com grandes orçamentos e com grandes diretores e com grandes ideais, que é as limitações de criação de rede, que seria as grandes empresas interferindo na persona do diretor. Isso, o exemplo maior que nós temos é a Marvel. Não tem como fugir muito da grande empresa Marvel, assim, de limitação de diretor. E posso citar um exemplo que eu já citei no vídeo anterior, mas que eu cito novamente, que é o do Sam Raimi. Sam Raimi ele queria fazer em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura um filme de terror. A Marvel automaticamente não deixou, porque filme de terror herói não combina. Enfim, a hipocrisia. E automaticamente o filme foi meio que censurado em mais diversos setores de terror. Ainda teve alguns jumpscares ali e acolá e tudo mais. Porém, contudo, ele foi bastante limitado por uma grande empresa, a Marvel, que fez isso, né?
Há também outros exemplos, como o James Gunn interferindo automaticamente em processos do DCU, do novo DCU. Há também a Disney Plus, interferindo nos processos de criação do George Lucas lá em Star Wars. Enfim, são os mais diversos exemplos e, querendo ou não, é o que o público está conhecendo no cinema atual, que eles observam e visualizam, querendo ou não, grandes empresas interferindo em mentes criativas. Isso é muito prejudicial para o cinema atual, inclusive. E aqui a gente tem um equilíbrio entre visão pessoal e visão técnica como quarto e um dos últimos tópicos aqui que eu coloco. Tem mais tópicos, porém eu creio que esses 4 são os maiores assim. O que seria equilíbrio entre visão técnica e pessoal do diretor? É quando o diretor ele quer fazer uma coisa proposital, só que não tão técnica assim. Nossa, Murilo, isso está muito óbvio no título do tópico. Eu vou mencionar exemplos, tá? O maior deles que eu tenho é recentemente o filme chamado Furiosa, uma saga Mad Max. Vocês olharem o filme da Furiosa, vocês vão ver uma fotografia explícita. O que é uma fotografia explícita, Murilo? É uma fotografia em que está escancarado a ficção da fotografia. O filme ele é para ser irreal. Ele é para transparecer a irrealidade do mundo. Automaticamente, isso se deve muito por conta do responsável da fotografia? Sim, porém foi também uma idealização do diretor. O que não tornou o filme ruim, muito pelo contrário, tornou-se o filme muito bom, mesmo com as divergências fotográficas. Outro filme de exemplo, Eu, Robô, aquele filme do Will Smith. É nítido que o diretor quis dar um tópico ficcional para a fotografia, por exemplo. Isso é contradição entre a visão pessoal do diretor que ele quer transparecer para uma questão propriamente técnica, que podia ser melhor, que podia ser mais realista, que podia ser que nem a câmera. Cara, isso é a liberdade criativa do diretor. E muitas vezes, diretores que têm esse impasse, eu quero fazer do meu jeito, e realístico e tudo mais, mas ele pensa por parte do público, também o público não vai gostar, daí eu vou ter que tirar umas partes e trechos do filme, porque, enfim, é aquela mesma contradição de dizer que diretor faz filme para ele mesmo e diretor faz filme para o público. A maioria dos diretores, poucos diretores, fazem filme, né? No caso, a maioria faz filmes pro público gostar. Outros fazem filmes para si próprios. A maioria, assim, do público entende os dois lados, creio eu. Eu, pelo menos, entendo o lado de que um diretor faz o filme para ele mesmo e diretores que fazem filme pro público gostar. Exemplo, Murilo. Exemplo que faz pro filme gostar. Irmãos Russo com Vingadores Ultimato. Eles fizeram um filme pro público gostar, não fizeram um filme para eles. Para eles, que eles gostaram propriamente. Eles devem ter gostado, obviamente. Entretanto, não foi um filme para eles, sobre alguma coisa em que eles, de certa forma, agregassem. Foi um filme pro público. E serviu muito bem pro público e é aclamado pelo público e tudo mais. Entretanto, todavia, tem diretores que fazem filmes para eles mesmos. Por exemplo, Zack Snyder, com Rebel Moon. Rebel Moon é odiado, e com muita razão de ser odiado. Porém, né, o Zack Snyder ama de paixão e gosta, fez um filme para ele, né? Enfim, há essas divergências e há esses tópicos em limitações de processos criativos de direção. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!